Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Aqui é Roberto Polido. Eu sou terapeuta, desenvolvedor do método MIB, método investigativo bioemocional, e eu estou aqui para trazer uma informação sobre algumas queixas que eu tenho observado na clínica e também nos atendimentos online, atendimentos, né, pela internet em si. E algumas pessoas reclamam de algumas dores específicas em algum ponto. E esse mês, especificamente agora, eu peguei 2 casos de dores sem algo justificável, dores no pé. Uma dor intensa, dor às vezes caminhando, dor ao praticar algum tipo de exercício, por exemplo, pedalar uma bicicleta, ou comandar numa esteira. Uma dor sem fundamento, uma dor sem uma origem específica nos pés. E essa dor é uma dor forte que passa a sentir, mancar, e às vezes a pessoa também, quando acorda, logo ao colocar os pés no chão, ela sente aquela dor, e à medida que vai, digamos, esquentando, e o sangue correndo, percorrendo, voltando a circulação no padrão vertical, ela passa a sentir uma melhoria e depois vai sentir isso no dia seguinte ou em algum momento que ela passa para descansar, de repente repousar. E muitas vezes tira até uma radiografia, não encontra nada, não tem uma questão em si, uma situação em si para explicar. Mas dentro da medicina germânica existem alguns conflitos possíveis que eu vou relatar para vocês, que pode ser a origem traumática, de algum tipo de trauma emocional, alguma situação emocional que está incorrendo na vida da pessoa e aquele momento. E quando nós falamos no contexto, por exemplo, de dores, nós estamos falando do tecido mesoderma novo, que é um tecido que traz um sentimento de impotência, desvalorização ou até mesmo autodesvalorização. Então, quando podemos comentar a respeito que na epiderme existe um conflito que a gente chama um conflito de separação. Se a pele estiver em perfeitas condições, veja se é um problema na derme, que pode ser até mesmo um ataque, conflito. Se não houver caroços, micose, inchaço, então pode ser um processo no restante dos tecidos que pertencem ao mesoderma novo, e que tem o denominador comum de conflito de desvalorização ou autodesvalorização. Dr. Hammer, que desenvolveu a nova medicina germânica, ele dá alguns detalhes específicos sobre isso, que é que nós chamamos de osteólise, que está localizada na região dos pés, e existe a osteólise, que é uma degeneração óssea por sentimento de impotência, desvalorização. Existe a osteólise na região craniana, que a pessoa se autodesvaloriza intelectualmente. Então, a parede craniana fica fragilizada, a parede óssea, né, da craniana fica fragilizada, e uma sensibilidade acaba ocorrendo por conta de uma desvalorização intelectual. Mas, se tratando dos pés, nós podemos falar que é um conflito de autodesvalorização, de não poder correr, de caminhar, de balançar, de dançar, de pular, de algum tipo de movimentos, né, com o pé. Então, como, de repente, o pé está torto, eu não posso ir para tal lugar. Se o meu pé está torto, dolorido, eu não posso caminhar, não posso correr, não posso fazer tal coisa. Então, existem algumas conotações ao redor desta dor, tá? Outros especialistas também acrescentam conotações como não ser capaz de suportar alguém ou suportar uma situação, né? Não ser capaz de pular, pisar, chutar, parar, até mesmo não poder estar em um determinado lugar. Se o indivíduo for destro, o processo no pé direito está relacionado ao parceiro.
pode estar relacionado ao parceiro. Ou qualquer outra pessoa que não seja mãe e filho. No canhoto, é o contrário, o pé esquerdo está relacionado com a mãe ou com o filho. Então, isso pode fazer um rastreio pela cinesiologia e, de repente, chegar num denominador, o que está ligado. De repente, no lugar do pai, pode ser o chefe, o patrão, né? No lugar, de repente, da mãe, pode ser uma parceira, pode ser alguém do lado feminino, tá? E, por fim, podemos esquecer, não podemos, aliás, não podemos esquecer de algo importante. A dor é um indício de que o conflito biológico da autodesvalorização já foi resolvido. Então, a dor, ela reflete um momento em que você está numa fase resolutiva. Ou seja, você já resolveu e agora essa fase resolutiva, ela vai se encaminhar para a fase de cura. Então, se houver recorrências desse sentimento, dessas preocupações, desses pensamentos, a dor vai e vem. Ora vem, ora vai. Em algum momento ela entra naquela fase ativa ou em algum momento ela entra na fase de resolução, que a gente chama de PCL, né? Que existe a PCL-A ou PCL-B, que são duas fases de cura entre um momento de crise epileptoide, que é na crise epileptoide, que é o momento em que você está realmente vivendo um pouco mais de dor, mas é aquela dor que vai cair, de repente, e você entra como se fosse uma solução, tá? Outra coisa importante também, fique atento que o sentido biológico, depois da dor, é que o tecido estará mais forte e mais adaptado para eventos futuros. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se o corpo fortalece esse tecido, ele entende, ele está trazendo algumas informações de que, estou te preparando para um evento futuro, vou te deixar mais forte, porque se ocorrer de novo, você não vai sentir dessa forma, tá? O evento de não poder ir, de pular, de dançar, ou de fazer qualquer situação que te deixa com um sentimento de autodesvalorização ou um sentimento de impotência, né? Aí devemos considerar também se tem um problema no calcanhar, se é na planta do pé, né, como chamamos de fáscia plantar, né, que vem do mesodermo antigo. É um conflito de ataque à sola do pé. Então, se for, por exemplo, um esporão, então aí a gente começa a verificar algumas variáveis no sentido de que a dor acontece, tá? Então, o conflito de desvalorização, sentimento de impotência, ele pode estar se correspondendo com alguns ossos do metatarso, né? Quando nós ligamos a sola do pé, ao calcanhar, conflito de autodesvalorização ou conflito de desvalorização por não conseguir locomover-se em um terreno, de repente, escorregadio, um terreno instável, ou uma situação que você se sente instável também, inseguro, tá? Isso é importante também. Então, um esporão de calcanhar afeta o calcanhar e é devido a sentir-se indigno, ok? Ou não ser capaz de rejeitar alguém ou alguma coisa. Algo que você, no seu caminho, você não está se sentindo bem. Então, é importante identificar essas fases e tudo mais, para a gente compreender o seguinte, que existem sentimentos de desvalorização, de impotência e de autodesvalorização. A motivação, ela pode dar uma pequena variada, mas vão entrar todos eles nesse sentido de tecido mesoderma novo, que é o tecido embrionário que traz esses sentimentos, ou algum tecido mesoderma antigo, por exemplo, que mexe um pouco com a proteção, desproteção, tá? E, em se falando em algumas outras dores, nós temos também
Por exemplo, dor na panturrilha, que envolve panturrilha, tíbia, perônio, e aí nós estamos falando em alguma falta de desempenho no âmbito familiar, ou no grupo, ou no trabalho, de não poder levar no ritmo que se quer a família, ou o seu trabalho, ou seus estudos, né? Inaptidão, assim, para poder dar um salto, até mesmo no nível de conhecimento e de decisão. Aí o tornozelo também pode trazer uma conotação de não poder manter-se em equilíbrio, parado, manter-se parado sobre os seus pés, né? Uma inaptidão também para poder caminhar, correr, dançar. Tudo isso também pode ver que tem uma certa ligação também com a dor nos pés, o tornozelo também pode ter, tá? Então, não poder também remanejar, articular a sua vida, porque nós estamos falando em tornozelo, articulações, remanejar a sua vida sozinho, com independência, se sentir, digamos, preso a alguns fundamentos na situação familiar e até mesmo na questão financeira, tá? Então, tudo isso vem trazendo sensações e a pessoa passa a sofrer um certo tipo de incapacidade, uma redução de desempenho, não sendo capaz de mostrar, né, como ela pode ser melhor do que aquilo, porque tem algo que está desvalorizando, tem algo que está causando impotência, tá? Tudo isso, esse ponto, por exemplo, no pé, tornozelo, tíbia, perônio, essa parte baixa do corpo humano, traz esses sentimentos. Mas também tem outras partes do corpo que, de repente, a própria mão também traz alguns sentimentos também de desvalorização, mas aí é por execução, por manuseio, por aplicabilidade, por habilidade, por fazer algo e não ser valorizado. Então, é importante entender que essas dores articulares envolvem muito esse sentimento de impotência, desvalorização e autodesvalorização. Ok? Espero ter ajudado. E você, por exemplo, que é terapeuta e deseja um conhecimento maior, deseja adquirir uma sabedoria extra a respeito da cura, da autocura, aprendendo pelo método MIB, Método Investigativo Bioemocional, temos a mentoria todos os anos. Eu tenho mentoria, grupos de 6 em 6 meses, mentoria de 6 meses, com aula ao vivo, com encontros ao vivo, com aulas gravadas, com estudos de caso, apostilas, aplicativos, auxílio no grupo, com colegas já formados. Se você hoje é um terapeuta e quer melhorar a sua renda, melhorar o seu resultado, obter mais conhecimento sobre a vida humana, sobre como o nosso corpo reage diante de algumas situações conflitantes, e também sair da linha, digamos, do misticismo, de crenças, que envolve muitas coisas transcendentais, extraterrestres e algo assim. E a mentoria MIB, ela vem para te explicar cientificamente e também provando por exames de tomografia. O Dr. Hammer foi muito cuidadoso nisso, tá? E eu também utilizo, dentro do método MIB, o biomagnetismo medicinal e outras formas de desbloqueio, a PNL, vários processos de compreensão, vários processos de rastreio, de investigação, que você pode adquirir em um tempo muito curto e melhorar muito mais a sua vida. Se você, como terapeuta, quer isso, se inscreva, venha fazer parte do nosso grupo Mentores, né, fazendo parte da mentoria, sendo um terapeuta MIB, Método Investigativo Bioemocional. E para você que deseja
uma carreira nova, está em transição de carreira, está precisando encontrar algo que realmente te satisfaça, eu te convido para ser mais um terapeuta, e que você pode atender presencial, online, em lugar aberto, lugar fechado, tudo isso é possível. Venha participar conosco ali no Instagram, @vidaplena.bioterapias e @vidaplena.bioterapias. E também tem aí na capa, né, da onde você está assistindo, o meu telefone DDD 11 99181 3188. Eu te espero lá. Seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo.